Fala pessoal, bora continuar aqui então a resolução do simulado de estratégia concurso. Acho que essa é a quarta parte, né? Estamos no eixo temático 4, a terceira parte, que eu acho que fiz dois eixos juntos, né? Então, em relação à produção agropecuária no meio rural, a erosão hídrica é um processo de degradação do solo, né? Que provoca consequências negativas, tanto localmente, com redução da fertilidade do solo, quanto em outros locais. Com redução como assoreamento, eutrofização e contaminação de curso de água. Sobre o processo de erosão hídrica, assinale a alternativa incorreta. Sobre o processo de erosão hídrica, assinale a alternativa incorreta. A erosão laminar remove uniformemente camadas da superfície do solo, sendo por mais dificilmente notada, enquanto a erosão em sulcos decorre da ação do escoamento superficial concentrado. A erosividade da chuva representa seu potencial de causar erosão, sendo indicado principalmente pelo índice EI30, que representa a energia cinética da precipitação com a intensidade máxima ocorrida em um período de 30 minutos. A erodibilidade do solo reflete a resistência dos agregados ao desprendimento, sendo afetada por fatores como textura, mineralogia, teor da matéria orgânica e permeabilidade. Apesar de ser um processo que ocorre naturalmente na superfície do planeta, o uso e manejo inadequado do solo pode acelerar a erosão hídrica, principalmente quando o solo é mantido descoberto pela incorporação ou queima dos restos culturais. O processo erosivo se inicia com a ação do escoamento superficial, removendo as partículas do solo e transportando-as para outros locais. Certo, né? Que é a remoção da camada vegetal ali, né? Tanto camada orgânica, tanto de vegetal quanto de micro-organismos. Olha, essa é uma questão muito específica. Estava até conversando com um amigo meu sobre isso, que tem uns professores que fazem umas questão muito específica que não tem nada a ver, né? Não é questão típica de concurso isso aqui. Sob o processo de erosão hídrica, assinale a alternativa incorreta. A erosão laminar remove uniformemente camadas de superfície de solo, sendo por isso mais dificilmente notada. Eu acho que a letra A está incorreta. 51A. Ah, faltou abrir aqui, né? 51. Já vimos ali que não é, né? Opa. Que 51 deu alternativa aí, né? Vamos ver a explicação do professor. A erosão hídrica, blá blá blá, já vimos. Por que que não é a alternativa A e por que que é aí? Eu quero saber, professor. A alternativa A está correta, pois na erosão laminar, que o solo é removido em camadas delgadas ao longo de toda a área, apesar de passar despercebido inicialmente, pode ser facilmente notado pelo aspecto barrento das enxurradas formadas e se manifesta também pela progressiva perda de produtividade ao longo dos anos, devido à remoção das camadas mais férteis do solo. A erosão laminar remove uniformemente as camadas superficiais do solo, sendo por isso mais dificilmente notada, enquanto a erosão em sulcos decorre de ação do escoamento superficial concentrado. A alternativa B está correta, pois o EI30 é o índice que melhor representa a residualidade da chuva, combinando a energia cinética da precipitação com a intensidade máxima ocorrida em um período de 30 minutos. A alternativa D está correta, pois a erodibilidade expressa a suscetibilidade do solo à erosão, refletindo tanto a resistência dos agregados em sofrer desprendimento de partículas, quanto a capacidade do solo de permitir a infiltração da água, evitando a formação de escoamento superficial e o transporte das partículas desprendidas. Já a alternativa D, ela está correta, pois a erosão hídrica é um fenômeno natural responsável as por esculpir as paisagens que conhecemos na superfície do planeta e por iniciar o ciclo de formação das rochas sedimentares, originando sedimentos. E a alternativa E, que é o processo erosivo se inicia com a ação do escoamento superficial, removendo. Ah, justamente aqui eu tinha certeza que estava certo. Errado, pois o processo erosivo se inicia com desprendimento de partículas, provocado principalmente pelo impacto das gotas de chuva no solo descoberto. O escoamento superficial também pode provocar desprendimento de partículas pela ação cisalhante que tem sobre a superfície do solo.
Mas de solo descoberto é justamente o que está falando aqui, não? O processo erosivo se inicia com a ação de escoamento superficial, movendo as partículas do solo e transportando-as para outros locais. Parecia ser coerente isso. Ah, não. Falei da queima do solo micro-organismo ali vegetal, foi a letra D, né? Isso aqui é outra coisa. Olha, os professores estão viajando legal, viu? Porque é o tema que tem. Ah, mas é porque eles fizeram um simulado sem levar em conta se é veterinário ou não, né? Tem isso, né, gente? Porque veterinário tem um peso maior, né? 52, né? Sobre as práticas de conservação do solo e da água, assinale a alternativa correta. As práticas conservacionistas reduzem as perdas de solo por erosão, por promover a condição disciplinada do escoamento superficial. Ah, eu perdi meu arquivo aqui do Word. O emprego de pastagens, principalmente em solos mais declivosos, pode ser considerado uma prática conservacionista de caráter vegetativo quando bem manejada. As características físico-hídricas do solo, como capacidade de retenção da água e permeabilidade, não afetam o processo de erosão hídrica, já que este ocorre na superfície. Esse aqui com certeza está errado. Apesar de aumentar a produtividade das lavouras, as práticas agrícolas de correção e adubação não contribuem para a redução das perdas do solo por erosão. Correção e adubação. A adubação está aqui não, mas correção vai ser manejo direto da terra, né? O terraceamento é uma das práticas conversionistas mais eficientes, conduzindo o escoamento superficial de modo a não atingir velocidades erosivas e dispensando o uso de outras práticas conservacionistas associadas. Com certeza não, né? Então a gente está entre A e B. As práticas conservacionistas reduzem as perdas de solo por erosão apenas por promover a condição disciplinada apenas. O emprego deve ser a letra B, então. 52B. Isso aí. Tá errado porque prática controle. Ah, vamos justificar aqui. Não deve ser. Né, não é coerente afirmar apenas. Essa é a alternativa correta e eu a escolhi porque é a que parece mais coerente e não tem nada limitando que a exclua. Afetam sim, as práticas de correção contribuem sim, não dispensa o uso de outras práticas. A alternativa A está errada, pois as práticas de controle de erosão visam a redução do desprendimento de partículas da superfície do solo e a redução do escoamento superficial ou da sua capacidade de transportar sedimentos em suspensão. Ué, mas o que tem a ver? A alternativa A está errada. As práticas de conservacionistas reduzem as perdas de solo por erosão apenas por promover a condição disciplinada do escoamento superficial. As práticas de controle de erosão visam a redução do desprendimento de partículas da superfície do solo e a redução do escoamento superficial. Ah, tem um desprendimento de partículas também. Então você reduz o escoamento e reduz o desprendimento de partículas. Então reduzir duas vezes, né?
A alternativa B está correta, pois as pastagens, quando bem manejadas, fornecem boa cobertura ao solo, sendo boa alternativa para locais com baixa aptidão para outras culturas, como os locais mais declivosos. A alternativa C está errada, pois o aumento da capacidade de armazenamento de água no solo e o aumento da capacidade de infiltração favorece a redução do escoamento superficial, o que reduz o desprendimento e o transporte de partículas. A alternativa C está errada, pois o aumento da capacidade de armazenamento de água no solo e o aumento da capacidade de filtração favorece a redução do escoamento superficial, que reduz os ferimentos e o transporte de partículas. A alternativa D está errada, pois a correção e a adubação são práticas conservacionistas de caráter edáfico, contribuindo para reduzir as perdas de solo por erosão, favorecer o desenvolvimento das plantas, que promove a cobertura e a proteção. Nutrição no sentido de fazer planta crescer, né? Aí seria proteção. A alternativa A está errada, pois os terraços agem em uma fase posterior do processo erosivo, ou seja, depois que ocorreu o impacto das gotas de chuva e o desprendimento de partículas. Por isso, não deve ser utilizado isoladamente como prática conservacionista. 53. As agriculturas conservacionistas englobam um conjunto de técnicas que buscam preservar, manter e recuperar os recursos naturais a partir do manejo integrado do solo, da água e da biodiversidade, permitindo a exploração racional dos recursos naturais sem comprometer as suas potencialidades para gerações futuras. Dentro das alternativas básicas, não constitui um princípio de agricultura conservacionista. Incorreto, então, né? Ampliação da biodiversidade do agroecossistema e a diversificação da produção constitui exploração das terras com a máxima intensidade economicamente viável, adotando práticas de manejo que permitem maximizar a produção. Essa é a alternativa incorreta, porque está visando apenas o aspecto econômico do desenvolvimento sustentável, que também considera o aspecto social e ambiental. Redução ou eliminação de mobilizações do solo. Redução ou eliminação de mobilizações do solo. Certo, né? Manejo de TH de pragas e plantas. Inclui aporte de material orgânico ao solo em quantidade, qualidade e frequência compatível com a demanda biológica do solo. Inclui, com certeza. Então é letra B mesmo, né? Isso aí. Não tem nem muito o que precisar ver aqui, né, em relação a isso, tá bem nítido por que tá errado. A acidez ativa do solo, dada pelo seu pH, apesar de ser um dos menores componentes da acidez do solo, tem um papel extremamente importante na disponibilidade de nutrientes. Sobre os efeitos do pH na disponibilidade de nutrientes, assinale a alternativa correta. O aumento do pH favorece a disponibilidade de macronutrientes no solo. O efeito pH sobre a disponibilidade de cálcio e magnésio deve à presença desses nutrientes nos corretivos de acidez. Acho que isso aqui está correto. A disponibilidade dos micronutrientes catiônicos é reduzida com o aumento do pH, pela formação de precipitados insolúveis. Devido à forte retenção do fósforo no solo, a sua disponibilidade aumenta continuamente com o aumento do pH. O aumento do pH reduz a disponibilidade de micronutrientes aniônicos pela competição entre estes e os íons de oxigênio e de hidrogênio. Cara, isso aqui era algo para me saber, que eu tenho até um saber fácil, assim, mas faz muito tempo que eu não vejo sobre isso. Mas eu acho que é a letra B, correto. É a C. A disponibilidade dos micronutrientes catiônicos é reduzida com o aumento do pH, devido à formação de precipitados insolúveis. A alternativa A está errada, pois o aumento do pH não aumenta a disponibilidade de macronutrientes indefinidamente. Para cálcio, magnésio e fósforo, o aumento do pH leva a um aumento da disponibilidade, mas que estabiliza em valores mais elevados. Para fósforo, é potássio, fósforo é símbolo da tabela
periódica, fósforo. Fósforo é o PMSQ, então é potássio, né? Isso. Mas que estabelecimento para fósforo, nitrogênio e que é o S? Não sei. Ocorre um aumento da disponibilidade com o aumento do pH, mas a disponibilidade passa a cair a partir de valores mais elevados. Então, cálcio, magnésio e potássio estabilizam quando o pH chega a um certo nível, deixa de absorver. Mas que estabilizam em valores mais elevados. Já fósforo, nitrogênio e S, que eu não sei, deve ser enxofre, sei lá, ocorre um aumento da disponibilidade com o aumento do pH, mas a disponibilidade passa a cair a partir de valores mais elevados. Então, cálcio, fósforo e cálcio, magnésio e fósforo estabiliza em pH alto, que é neutro, né? E potássio, nitrogênio e mais alguma outra coisa aqui, o S, ele passa a cair em pH mais alcalino. A alternativa B está errada, pois o pH não tem efeito direto sobre a disponibilidade de cálcio, magnésio e potássio, mas tem um importante efeito indireto de aumentar a sua disponibilidade em função do aumento da CTC do solo e da retenção desse nutriente. A alternativa C está correta, pois os micronutrientes catiônicos, como ferro, zinco e algumas outras coisas aqui, têm sua disponibilidade fortemente reduzida em função do aumento do pH, sofrendo precipitação na forma de óxidos e hidróxidos. A alternativa D está errada, pois o fósforo tem sua disponibilidade aumentada com o aumento do pH pela redução do cisto de fixação. A alternativa E está errada, pois os micronutrientes aniônicos, como cloro e esqueci o nome desse outro, têm sua disponibilidade aumentada com o aumento do pH, já que passam a ser menos absorvidos à superfície dos colóides, principalmente aqueles carregados positivamente. A disponibilidade de MO e cloro aumenta continuamente com o aumento do pH. É os únicos que aumentam constantemente, né? Específica essa questão aqui, né? Mas é meio semelhante ao sistema de controle de pH do organismo animal, hein? Sabendo que a recomendação de adubação para a implantação de uma lavoura perene é de 80 kg por hectare de P250 e 24 kg por hectare de K20, qual deve ser a dose de superfosfato simples? 20% de P250 e cloreto de potássio, 60% de K20 aplicado por povos de plantio, sabendo que o espaçamento adotado é de 2,5 metros entre linhas e 0,5 metros entre plantas. É aquilo, né? Esse aqui vai ser para engenheiro, né? Engenheiro agrônomo. Não sei nem como é que faz essa conta, mas sabendo que a recomendação de adubo para a implantação de uma lavoura perene é de 80 quilos por hectare e 24 quilos por hectare de K20, qual deve ser a dose de superfosfato simples, que é o P205, a 20% e cloreto de potássio a 60%, aplicado por covos de plantio, sabendo que o espaçamento dotado é 2,5 metros entre linhas. Nossa, não faço a mínima ideia. Eu não vou nem chutar isso aqui. E 50 gramas de planta de superfosfato. Nada a ver essa questão, vou nem responder. Essa é a alternativa correta e eu não a escolhi porque não faço ideia de como fazer essa conta. O preço do solo engloba diversas operações de mobilização e revolvimento realizadas antes da implantação das lavouras, o preparo do solo, não o preço, visando ao seu estabelecimento e desenvolvimento adequado. Sobre o sistema de preparo do solo, assina a alternativa correta.
O cultivo mínimo corresponde ao sistema de preparo de solo em que são comumente realizadas uma operação de aração seguida de duas operações de gradagem. Não, né? Acho que cultivo mínimo seria o mínimo de cultivo, né? A semeadura direta busca a redução do número de operações de revolvimento do solo, limitada a uma operação apenas de preparo secundário. Não sei. O sistema de preparo convencional do solo envolve a prática do preparo periódico do solo empregando apenas implementos de preparo secundário. O sistema plantio direto se baseia nos princípios de não revolvimento do solo, rotação de cultura e cobertura permanente do solo com plantas ou palhada. Eu acho que é isso aqui. A enxada rotativa é um implemento empregado no preparo de sulcos de plantio para instalação de lavoura perenes. Eu acho que é a alternativa D, 56. É isso aí. Eu lembro alguma coisinha assim de ter lido isso no PDF. Rapidamente. Vamos ver as explicações aqui, que o cultivo mínimo corresponde ao sistema de preparo de solo em que são comumente realizadas uma operação de aeração seguida de duas operações de degradagem. Está errado, pois o cultivo mínimo indica sistema de preparo com redução no número ou intensidade das operações de revolvimento do solo em relação ao sistema de preparo convencional, que corresponde a uma aração e duas gradagens. Esse aqui é o sistema convencional. Faltou responder aqui, né? Foi isso que eu pensei, né? A semeadura direta busca a redução do número de operações de revolvimento do solo, limitado a uma operação apenas de preparo secundário. O cultivo mínimo aqui é redução da preparação do solo, né? E aqui já está falando justamente como é que é o cultivo convencional, né? Que é uma aração e duas gradagens. A alternativa B está errada, pois a semeadura direta envolve o não revolvimento do solo antes do plantio, sendo a mobilização limitada à ação do mecanismo rompedor da semeadura, que é onde vai colocar a semente, né? A alternativa C está errada, pois o sistema de preparo convencional corresponde ao preparo periódico do solo com operações de preparo primário, aração e secundário gradagem, não só secundário, né? Faz sentido. A alternativa D está correta, a gente já falou. A alternativa E está errada, pois a enxada rotativa é um implemento que resulta em grande destorroamento e uniformização do solo, sendo empregado para o preparo de canteiros para plantio de hortaliças. A coluna a seguir apresenta diferentes métodos de irrigação: irrigação por superfície, irrigação por aspersão e irrigação localizada. Relaciona os métodos indicados na coluna anterior, diferentes sistemas de irrigação da coluna a seguir, essa é a alternativa que apresenta a sequência correta. Superfície, aspersão localizada, gotejamento, pivô central, sulcos, autopelido, microaspersão, inundação, carretel, enrolador. Olha, localizada parece ter muitas é, com suco, né? Então teria um, dois, três. Essa aqui seria três. Tem algum? Nossa, não tem. Localizada, então tá falando que é gotejamento ou por aspersão. Ou irrigação por aspersão ou irrigação localizada. Primeiro aqui, gotejamento. Ele é irrigação por aspersão ou localizada? Localizada, né? Então é três, com certeza. Então essas duas aqui a gente já elimina. Não faz sentido ter gotejamento como uma aspersão, né? Aí agora a gente tem que. Suco, eu acho que é três também. Tem alguma que tem três? Não, nenhuma.
Pivô central. Pivô central eu acho que é aspersão, né? Que é aquelas que usa aqueles negócios tipo assim, horizontal, grandão, que tem umas rodas que fica rodando assim. Eu acho que aquilo lá que é aspersão, né? Aquilo é aspersão ou é superfície, mas superfície eu penso que é algo mais baixo, né? Então eu acho que é aspersão. Ficaria com 2, então 3 e 2, né? Temos um empate que vai se decidir aqui. Se um, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Microaspersão. O que é uma microaspersão? Irrigação por superfície, irrigação por aspersão ou irrigação localizada? Ou ele é por superfície, ou ele é por aspersão ou localizada. É micro aspersão, já fala, né? Microaspersão, já fala. Então é 2. Então é essa aqui. Que são iguais, igual, igual, diferencia e aqui o restante é igual. Então, para mim é a letra C, né? C, né? É. Ah, mas peraí, é microaspersão. A gente tem a aspersão, que é aquela grande que eu tava falando, e tem a microaspersão. Ah, eu acho que é a letra A, então, vamos ver. É, então, gotejamento. Gotejamento é um sistema de irrigação localizada, certo? Pivô central é um sistema de irrigação por aspersão, que é aquela lógica que a gente falou, né? Aquele ferrão horizontal que a gente vê nas estradas normalmente, né? Nas lavouras, quando a gente está andando de carro ali. A irrigação por sulco é um sistema de irrigação de superfície, faz sentido. O autopropelido é um sistema de irrigação por aspersão. Autopropelido é vai empurrar ele de forma automática, então pode ser uma bomba ou gravidade, sei lá. A microaspersão tem que ser um sistema de irrigação localizada, porque se a aspersão ela é central, geral, o micro tem que ser localizado. A inundação é um sistema de irrigação por superfície. Para mim não faz muito sentido, mas estou aprendendo agora. O carro, então, enrolador é um sistema de irrigação por aspersão também. Hum, Desconheço. Mas vamos dar uma olhada aqui para a gente ver aqui que é. Só para a gente fixar a imagem, né? Sistema de irrigação por gotejamento. Sistema de irrigação por gotejamento. Localizada por gotejamento. O jeito é isso aí, né? Também, né? Faz os sulcos, né? E deixa ali pingando as águas. Sistema de irrigação pivô central, né? Sistema de irrigação por aspersão. Aspersão pivô central. Que é justamente isso daqui que eu estava falando, né? Esses eixão horizontais assim. Não pode ir no chão. Não pode ir no meio, né? Tem que ir nos lados. Sistema de irrigação por sulcos é de superfície. Sucos. Ah, faz uns suquinhos tipo de arroz, né? E tal. Todos esses cultivos que necessitam mais de água, né? Milho também aqui, a gente tá vendo. O autopropelido é um sistema de irrigação de aspersão. Aspersão autopropelido. Ah, já é. Ah, aquele clássicozão, né? De um negocinho que fica girando assim nos jardins, nos trem, né? Esse que é o autopropelido. Microaspersão, que é localizado por microaspersão. É menorzinho, vai ser igual o de aspersão lá do pivô central, só que menor, né? E inundação, que é de superfície.
Que vai ser. Esse aqui não é superfície. Nem esse aqui não é superfície. Vai ser mais esses banhadão mesmo. Acho que é o banhadão, né? Que o povo vai falar, né? Aqui tá certo que. É, aqui dá pra considerar, porque cresceu, né? Por isso que tá assim. Mas agora aqui. Se crescer também vai. Mas só se a água cobrir, né? Se a água não encobrir, que fica esses dos sulcos aqui, né? Que é o sistema irrigação por sulcos. Que também é um sistema de superfície, né? Se diferencia do inundação, mas também é de superfície. Como é que eu vou fazer aqui? Gotejamento. Como é que eu fiz mesmo? Eu fui pelo se era gotejamento, era aspersão ou localizada. Gotejamento faz sentido ser localizado e não por aspersão. Pivô central faz sentido ser por aspersão, porque é aquele pivô horizontal grandão que a gente vê nas estradas. Sulcos faz sentido ser de superfície, porque vai inundar a superfície. Autopropelido faz sentido ser por aspersão, né? Porque vai propelir, vai asperir, existe essa palavra? Asperir, qual que é o verbo da aspersão? Aspergir. Microaspersão faz sentido ser localizado, diferente do pivô e autopropelido. Inundação faz sentido ser de superfície, né? Nem vi o carretel enrolador. Que é o que? Carretel enrolador? 2, né? Por aspersão. É o mesmo, né? É uma evolução do autopropelido, né? Uma espécie do tipo. Faz sentido ser de aspersão como um meio termo entre pivô central e autopropelido. Essa é a alternativa correta, conforme conforme explicado acima. Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433, usos prioritários da água e desertação de animais. Leia o texto seguinte para responder a questão 58 a 60. Garantir o acesso à qualidade de todos os brasileiros é um dos principais desafios para os gestores do país. Culturalmente tratado como um bem infinito, a água é um dos recursos naturais que mais tem dado sinais que não subsistirá por muito tempo às intervenções humanas no meio ambiente e às mudanças do clima. Em várias regiões do país já são sentidos diferentes impactos, como escassez, depressivamente de nascentes e rios, aumenta a poluição da água aumenta a poluição da água. Os especialistas alertam que os problemas podem se agravar se não forem tomadas medidas urgentes e se essa sociedade não mudar a sua percepção e comportamento em relação aos recursos naturais. Outro problema que leva à escassez de água é a estrutura precária de saneamento. Considerando metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, do qual o Brasil é signatário, uma das principais preocupações com relação à água é garantir a universalização do saneamento. Garantia do saneamento. Para evitar o agravamento da situação, é necessária uma evolução do ponto de vista ético e moral, e não somente científico e tecnológico. A mudança do clima é a maior falha de mercado da espécie humana, porque é algo em que a inteligência estratégica de sobrevivência do ser humano não funcionou e continua errando de forma insistente. E qual é a consequência disso? Você ter com o crescimento de conflitos que já estão estabelecidos, com disputa por água, energia, espaço e aumento de refugiados. Tem os refugiados climáticos, né? A fonte é boa. A posição do governo. É importante a gente entender isso, porque às vezes você vai ter uma posição diferente do governo, né?
Mas você quer passar, né? Você, não, você quer ser aprovado, né? Sobre os recursos hídricos e escassez no Brasil, assinale a alternativa incorreta. O Brasil possui 12 regiões hidrográficas e passam por diferentes desafios para manter sua disponibilidade e qualidade hídrica. Boa pergunta. Isso aqui você tá, eu sinto muito, professor, mas você está cobrando coisa que tem na notícia. Devido à abundância hidrográfica na maior parte do Brasil, os problemas de falta de água se concentram geograficamente no sertão nordestino. O problema lá não é falta de água, né? O problema lá é a característica do solo, né? Uma das principais causas para a crise hídrica é o uso inadequado do solo. No Brasil, a agropecuária é a atividade que mais consome água, com certeza. Quer dizer, eu não sei se mais do que a agricultura, né? No Brasil, a gestão dos recursos hídricos é descentralizada e conta com a participação, inclusive, de usuários de água, e que é incorreta. Rapaz, boa pergunta. Qual que é a incorreta? Acho que é a letra C. Eu iria de letra C. 58. B. Devido à mudança hidrográfica na maior parte do Brasil, somente falta de água se concentra. Eu tinha falado que não é, não é falta de água no sertão, né? Mas eu não consegui associar que o uso inadequado do solo com crise hídrica. Vamos ver a explicação, né? Deixa eu dar a minha aqui. Porque o solo lá, como ele é muito seco, ele é mais salinizado, aí a água acaba fazendo mal para o próprio solo, a água que se utiliza lá, porque a água também tem uma quantidade de sal maior, e vira um ciclo vicioso. Eu não escolhi, quer dizer, eu escolhi essa alternativa porque não consegui ver como principal causa da falta de água o uso inadequado do solo. Porque uso inadequado do solo, em que sentido? Não consegui. A agropecuária, que eu acho que eles estão considerando os dois, né? Pecuária e agro, né? Aí, com certeza. Qual que é a explicação que deu? É verdade, há uma diferença dependendo da região. Nas bacias que abrangem a região norte, por exemplo, o impacto vem principalmente da expansão da geração de energia hidrelétrica. Já na região centro-oeste, é a expansão da fronteira agrícola que mais desafia a conservação dos recursos hídricos. Por sua vez, a região sul e nordeste enfrenta o déficit hídrico e a região sudeste enfrenta o problema da poluição hídrica. Mas cadê as duas bacias? Nada a ver. B, é errado. Há um mito do país riquíssimo em água, que a água seria um problema crônico histórico só no Nordeste, no semiárido, sobretudo nos últimos anos, porque é claro que as outras regiões, como Sudeste e Centro-Oeste, têm problemas concretos de disponibilidade de água. Está correto? O efeito da ausente de vegetação nativa para proteger o solo já são percebidos principalmente na diminuição da vazão dos rios e na escassez da água para abastecimento urbano. Opa, dessa correlação. Deve ser difícil, hein? Vamos fazer uma brincadeira aqui.
Então, para comprovar a afirmação sobre os efeitos da ausência de vegetação nativa na proteção do solo, diminuição da vazão dos rios, escassez da água, abastecimento urbano, o estudo mais abrangente e relevante é o encontrado em Catford et al., de 2011. Esse estudo fornece evidências robustas sobre como a regulação do fluxo de água e a invasão de plantas exóticas impactam negativamente os ecossistemas ripários, alterando a composição funcional das comunidades vegetais e perturbando os serviços ecossistêmicos essenciais. Esse estudo analisou como a modificação hidrológica pela regulação do fluxo de água resulta em uma redução na cobertura de plantas nativas e favorece a invasão de espécies. Além disso, esse estudo destaca que a região do fluxo de água tem levado os ecossistemas ripários a se tornar mais terrestres, impactando negativamente os serviços ecossistêmicos. Conclusão, é um exemplo... Blá, 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 blá. Então é isso, né? Esse argumento é válido. É isso mesmo, aproximadamente 70% da água consumida no Brasil é utilizada em atividades agrícolas. Trata-se de fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Beleza? 59, que também é para responder com base nas informações anteriores lá, né? Assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrão de qualidade adequado aos respectivos usos. Coerente. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo transporte aquaviário, com vista ao desenvolvimento sustentável. Não me recordo de ter visto nada a respeito do transporte. Faz sentido se considerarmos que o transporte aquaviário pode prejudicar as formações naturais, né, dos rios e etc. A prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrência do uso inadequado dos recursos naturais. Coerente. Incentivar e promover a captação, preservação e aproveitamento de águas pluviais. Coerente. Para mim é E, todas, né? Ou pode estar só aquela ali do barco incorreta, né? Se às vezes tiver ido para outro sentido, né? É isso aí mesmo, letra I. Segundo o artigo 2 da Lei 9.463, todos esses são objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Legal. Não lembrava, eu já li. Não li não, mentira. Não lembro, não. Aqui, né? Cadê aqui? Transporte aquaviário. Fazem parte do sistema. Deixa eu colocar aqui. Opa. Essa é a alternativa correta. E aqui eu escolhi porque todas as afirmativas são coerentes. Somente fiquei em dúvida em relação à alternativa 2. Fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, exceto Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, Comitês de Bacia Hidrográfica, agências de água, órgão ambiental licenciador dos estados. Agência de água acho que não faz muito sentido. Órgãos ambientais licenciadores não faz parte. Os órgãos licenciadores tinham que fazer parte, né? Porque mas vão licenciar de acordo com o que a legislação permite, né? Aí são meio autônomos mesmo. A agência de água eu pensei que, tipo, cada estado tem uma ou mais agências de água, né? Dependendo do tamanho do estado, como São Paulo. E eu achei que é importante ter a participação deles, né? Pensei que interferiria negativamente. Agências de água integra o Sistema Nacional integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, o Conselho de Recursos de cada ente, né? Os Comitês de Bacia Hidrográfica, os órgãos dos poderes públicos, federal, estadual, Distrito Federal e municipais, cuja competência se relaciona com a gestão de recursos hídricos. Então esse aqui é os órgãos dos poderes públicos. E as agências de água, duas vezes. A Agência Nacional, né? E tem as agências que são concessionárias, né? Concessionados. Agora terminamos, então, tem quanto tempo? 46 minutos, vamos parar aqui e a gente continua este temático no próximo vídeo. Ou continua este temático 5, né, no próximo vídeo.